Glória ao nome do nosso Deus. Jó capítulo 13. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa. Prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria, e o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Calem-se diante de mim, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier, tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me retribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes. Observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, e como a roupa que é comida pela traça. Capítulo 13 de Jó, ele se defende acusando os seus amigos. Quando nós nos sentimos ofendidos ou mal interpretados, a nossa tendência natural é acusar quem está nos acusando. Foi mais ou menos isso que Jó fez diante de tantas falas dos seus amigos. No capítulo 12, ele começa a responder. No capítulo 13, ele envolve Deus nessa resposta dele. E a gente pode perceber aqui três falas de Jó que mostra ele acusando os seus amigos. Primeiro ele diz o seguinte: eu não sou inferior a vocês. Versículo 2. Ele diz: em nada sou inferior a vocês. O que vocês sabem, eu também sei. Perceba que o coração de Jó está irritado de tanto ouvir a acusação dos seus amigos. E ele aqui, ele meio que se autoafirma, dizendo: vocês não têm direito de falar isso, vocês não são melhores do que eu. Você vê então o coração dele já desgastando-se diante do que estavam falando. Segundo lugar, Jó acusa os seus amigos de mentira. Versículo 4. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Não apenas chama de mentirosos, mas também diz que eles se apresentam como médicos, mas que o que aqueles amigos falavam não estava resolvendo nada, não estava curando. Tá certo que os amigos de Jó erraram muito com ele, Deus os repreendeu depois, mas também havia um processo de Deus na vida de Jó que nem ele, nem as pessoas perto dele estavam entendendo. Nós precisamos saber lidar com isso. Momentos da nossa vida que nós não vamos ter respostas.
Às vezes a gente acha que a nossa fé, ela só pode ser possível quando a gente consegue entender ou responder às nossas demandas emocionais, perguntas. Mas irmãos, a fé, geralmente, ela envolve muito mais confiar em Deus, quando a gente não entende, do que quando a gente entende. Crer em Deus, quando a gente está diante de uma realidade difícil de explicar, como a de Jó. Mas aqui a gente vê ele acusando os seus amigos: vocês são mentirosos e vocês não curam ninguém, são médicos que não valem nada. E terceira acusação aqui de Jó para com seus amigos, ele acusa os amigos de estarem zombando das pessoas. Mais uma vez, no capítulo 12 a gente viu isso, agora aí no capítulo 13, no versículo 9: por acaso seria bom se ele os examinasse? Falando sobre Deus examinar os seus amigos. E ele diz: ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele está dizendo: eu quero ver vocês zombarem de Deus assim como vocês estão zombando. Vocês estão indiferentes, vocês não estão levando a sério o sofrimento dos outros. Em parte Jó tinha as suas razões para falar tudo isso, mas a gente percebe aqui uma fala de alguém que está ferido, ofendido, e Jó está revidando um pouco. Depois de tanto ser atacado, parece que agora ele ataca um pouco seus amigos também. Vocês estão me acusando, mas e vocês? É uma linguagem imatura, né, de alguém que está ferido. O que nós aprendemos biblicamente, irmãos, que nós que temos o Senhor Jesus, nós que conhecemos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo, nós não devemos retribuir o mal com o mal. Quando a gente está sendo acusado, atacado, ofendido, nós não devemos reagir dessa maneira. Jó aqui estava debaixo de muita pressão, mas o que está escrito é para nos ensinar. Em Cristo Jesus nós somos ensinados a abençoar aqueles que nos maldizem, a orar por aqueles que nos perseguem, a muitas vezes diante da ofensa nos calar. A Bíblia nos ensina, é um princípio de sabedoria bíblica, o ficar mais calado. Inclusive Lamentações de Jeremias capítulo 3 fala para a gente colocar a boca no pó, ficar em silêncio. Talvez ainda haja esperança. Esperar no Senhor, esperar que a graça de Deus mesmo não só nos cure, mas mostre para pessoas que estão nos ferindo, nos interpretando mal, e não entrar nessa batalha de ofensas. Aquieta o seu coração, confia no Senhor. A Bíblia nos ensina isso. Mas Jó ainda tinha um conhecimento muito parcial, pequeno de Deus. Jó, ele tinha um coração fiel a Deus dentro da revelação que ele tinha até aqui. Mas irmãos, há uma coisa muito interessante que a gente vai perceber aqui. O que a crise espiritual de Jó fez no sentido da relação dele com Deus. Porque primeiro, no capítulo 13, a gente vê Jó se defendendo e acusando os amigos. Agora a gente vai perceber, a partir do versículo 13, o que estava acontecendo no relacionamento de Jó com Deus. Primeiro, a gente percebe que Jó estava se escondendo de Deus, ou tentando se esconder de Deus. Olha o versículo 20, ele diz: concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. O homem não pode se esconder de Deus, mas o homem tenta. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus chegou até ele e falou: Adão, onde tu estás? Deus sabia, mas são perguntas que Deus faz para nos levar a uma autoconsciência, a nos levar a reconhecer o quanto nos afastamos dele. E é interessante que a pergunta de Deus não é o que você fez, mas é onde você está. Ou seja, o que você fez te levou para longe de mim. E aqui Jó está deixando claro o seguinte: Senhor, se o Senhor me responder, se o Senhor falar comigo, eu não vou me esconder de ti. O que é interessante é que Jó estava diante do Senhor, ele estava aqui falando com o Senhor. Mas às vezes a gente está na igreja, a gente está ouvindo a palavra, mas nós não estamos expondo totalmente o nosso coração para Deus. Ou seja, Deus conhece, mas Ele quer que a gente exponha, Ele quer que a gente fale. Às vezes nós estamos escondendo, tentando esconder de Deus coisas que nós deveríamos estar derramando diante dEle, derramando diante da luz de Deus. Não se esconda da luz de Deus, da verdade de Deus. Segundo lugar, olha só a crise espiritual de Jó. Ele carrega um peso de culpa.
texto mostra um pouco dessa culpa. Versículo 23: quantas culpas e pecados tenho eu? Ele pergunta. Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Sabe, às vezes quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por algum momento de dor, de provação, a gente pergunta, às vezes claramente, às vezes só passa nos nossos pensamentos: Senhor, mostra-me onde eu errei, o que eu fiz de errado, qual é a minha culpa? Jó não estava sofrendo por causa de pecado, nós sabemos disso, mas quando a gente está sofrendo, essa sensação de que pecamos é muito comum vir ao nosso coração. Então ele fala: Senhor, mostra. No versículo 26 surge até uma questão. Ele fala: pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. O que a gente percebe aqui? Jó, diante disso, é como se viesse à mente dele algumas coisas que ele fez quando ele era muito novo. Quantas pessoas, por não perceber crescimento espiritual, por não perceber às vezes alguns tipos de conquistas, êxitos na sua vida, elas começam a achar que é por algo que ela fez errado lá no passado, na infância, na adolescência, onde nós cometemos tantos erros realmente, e que nós devemos confessar ao Senhor, mas nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para quando a gente estiver sendo provado, passando por alguma luta, não atribuir isso a culpas do nosso passado. Seja bem resolvido com o Senhor, confesse a Ele, busque nele. Mas também a gente percebe no versículo 24, mais um sintoma da vida espiritual de Jó diante do sofrimento. Versículo 24: por que escondes o teu rosto e me consideras o teu inimigo? Ele não apenas se escondia de Deus, mas ele tinha a sensação do abandono de Deus. Deus sempre está perto da gente. A manifestação da presença dele se dá quando a gente o busca e quando ele deseja, porque Deus se manifesta, irmão, se revela de acordo com os seus próprios propósitos, a sua vontade. Deus não está sujeito a nós. Mas quando a gente está passando por muita dor, geralmente a gente tem essa sensação da ausência de Deus, e Deus permite isso para nos ensinar também. O Senhor muitas vezes, Ele, simbolicamente falando, é como se o Senhor escondesse o seu rosto, nós não conseguíssemos ver, sentir. Mas Jó, ele tem essa sensação de maneira muito forte: o Senhor escondeu o seu rosto de mim. Por isso, uma das bênçãos que Deus ensinou o seu povo, através de Arão, liberava sobre o povo de Israel, era que o Senhor nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Isso tem a ver com a manifestação da presença de Deus, com a direção de Deus, com o conhecimento da glória de Deus, dos caminhos de Deus. Mas Jó não conseguia ver nada, então ele disse: Senhor, por que o Senhor escondeu o seu rosto de mim? É a voz da nossa alma quando estamos em crise. E em quarto lugar, olhe mais um pouco sobre a crise de Jó, porque nós vamos vendo a gente nessa crise. Jó se sente aprisionado. Versículo 27: também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traça limites à planta dos meus pés. Versículo 28, ele também diz: apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela trás. Ele diz: apesar de eu estar sofrendo, sentindo dores, eu estou me sentindo preso, meus pés parecem que estão acorrentados. Se você for sincero e for uma pessoa que se avalia, você também vai ter essa sensação quando você passou pelos momentos difíceis da sua vida, como se você não conseguisse andar, uma âncora amarrada nos seus pés, o peso das dúvidas, o peso da aflição, do medo, do que vai acontecer amanhã. Tudo isso se tornam prisões. Por isso a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para libertar os cativos. E é assim que eu quero concluir essa palavra de Jó capítulo 13, mostrando aos irmãos, lembrando sempre da revelação bíblica que nós temos hoje. Tudo que Jó passou, irmãos, ele passou sem conhecimento bíblico, sem conhecimento de Deus, sem revelação de Jesus, sem ter a presença habitando nele do Espírito Santo que hoje nós temos. Hoje em Cristo nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições, nós vamos ter sofrimentos, mas a Bíblia diz que
ainda que o nosso homem exterior, a nossa alma, as emoções se desgastem, o nosso homem interior se renova de dia em dia na presença de Deus. Hoje em Cristo nós temos perdão para os nossos pecados. O sangue de Jesus foi derramado para nos perdoar de todo o pecado e nos lavar e libertar de toda injustiça. O sangue de Jesus foi derramado para nos libertar das culpas da nossa mocidade, das acusações do diabo. Nós precisamos clamar o sangue de Jesus, nos arrepender, porque o Senhor nos perdoa, nos liberta, nos santifica. E quando nós sofremos, passamos por lutas, enfermidades que nenhum de nós está livre, nós podemos adorar a Deus e louvá-lo, sem esse peso de culpas e dessas amarras do pecado. O chamado de Deus então para nós é que a gente creia, se entregue, permaneça na presença dEle, mesmo nos dias maus. A palavra do Senhor em Efésios 6 diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, de toda a revelação de Deus, nos revestir de Jesus, para poder ficar firmes no dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra encontre no nosso coração fé, que nós possamos guardar a Tua palavra e praticá-la, porque quando praticamos a Tua palavra, experimentamos o Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, fortaleça os nossos irmãos que estão passando por momentos mais difíceis, e nos ensina a cada dia, através da Tua palavra, a não nos deixar esmorecer, a não ouvir a voz da nossa própria alma, a não revidar pessoas que nos ferem quando estamos já feridos, mas, ó Deus, Te adorar, Te buscar e experimentar o poder do sangue de Jesus, que nos perdoa, que nos liberta, que nos renova na Tua presença. Assim faça, Pai, nós suplicamos por nós e por cada irmão que recebe essa palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor.